Agora, Só Esportes, com Ted Sartori e Anderson Firmino, na Ômega Web Rádio. Muito boa noite para você que acompanha mais um programa Só Esportes aqui pela Ômega Web Rádio. Prazer em receber vocês aqui. Programa que tem um canal no YouTube, que tem um programa. Hoje, quarta-feira, dia 9 de outubro de 2019. Curta a nossa página, compartilhe, comente, interaja com a gente. Programa hoje bem especial. Está aqui do meu lado o Ted Sartori. Ted, boa noite. Boa noite, Anderson. Boa noite a todos os amigos que acompanham mais um Só Esportes, né? E mais uma vez falando aqui do Espaço Cultural Filete, sede da Rádio Ômega, QG da Rádio Ômega, para a Ótica Libra, né? Lá na Frei Gaspar, no centro. Quem procura um bom preço em óculos certamente vai encontrar isso na Ótica Libra. E temos dois grandes convidados para falar de um assunto que nos acompanhou por um bom tempo, né? Sim, com certeza. Um dos assuntos, né? Que nos acompanhou por um bom tempo. Você já jogou alguma vez, não? Oi? Já jogou alguma vez? Não. Passou nem perto. Só cobri. Não passou nem perto. Não passei nem. Eu passei perto da quadra, mas passar perto de jogar. Também não, também não. É uma frustração que eu ainda carrego na minha vida. Hoje o papo é sobre tênis, especial. O torneio A Tribuna de Tênis, que nesse ano tem sua 60ª edição. E para isso a gente trouxe duas pessoas muito importantes aí para falar sobre o torneio, sua trajetória, a história, a ligação que eles têm com o torneio. Então, o primeiro lá na ponta, o Fernando Mauá, ele que é do Tênis Clube de Santos. Fernando, obrigado pela presença, uma boa noite. Obrigado a vocês por terem convidado e dentro de vocês falando terem nem passado perto, ainda dá tempo, viu? Porque o tênis não tem idade. Temos um jogador que vão jogar esse torneio à tribuna com mais de 75 anos de idade. Quer dizer que vocês ainda têm muito tempo para começar. Boa notícia. Isso é uma boa notícia. E aqui do meu lado o Rodrigo Fidel, ele que é diretor da Federação Paulista de Tênis, que também trabalhou por bastante tempo como árbitro geral do A Tribuna. Rodrigo, boa noite, obrigado pela presença. Boa noite, Anderson. Boa noite, Ted. Boa noite, Fernandinho. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite e eu vou me juntar a vocês dois. Eu também nunca joguei tênis. Sério? Sério. Pô, agora aí sim fomos surpreendidos novamente. Essa eu não sabia. Na verdade, eu no esporte eu segui para o lado da arbitragem. Eu fui atleta de basquete, de artes marciais. E aí segui para o lado da arbitragem. Tive o Tênis Clube de Santos, aliás, A Tribuna de Tênis, eu sempre digo que foi a grande escola profissional minha, foi onde eu aprendi tênis, onde eu comecei a entender, a gostar, a viver tênis, e já são 20 anos aí de tênis sem ter jogado. Olha só, impressionante, né? Mas dá tempo de jogar, Fernandinho. Como o esporte entra na vida da pessoa e de um jeito tão bacana, às vezes até inesperado, por caminhos diferentes assim. Sim. E se estabelece e fica essa marca, né, Ted? É verdade. Eu queria, até falando a gente está falando de inícios, né? Eu queria que a pergunta vale para os dois, né? Primeiro até o Fernando, depois o Rodrigo. Como é que foi o início na tribuna de tênis na vida de vocês? Qual foi o primeiro, quando foi? Eu queria que vocês contassem um pouco desse momento. Primeiro, Fernando. Bom, vamos lá. Não foi o meu início, mas o torneio da tribuna começou em 59, né? Então tem um chão aí, 60 anos aí. Não, mas digo o início seu particular. Né? O meu particular eu comecei a jogar também com 7 anos de idade, cheguei a jogar o torneio da tribuna com 8 anos de idade. Depois joguei até uns 12 anos, parei, daí essa coisa de morar perto de praia, a praia foi mais forte, acabei indo pro surf, daí voltei com uns 22 anos, daí estou até hoje, mais de 40 anos também, jogando tênis. São quantos títulos já, Fernando? São bastante, porque é interessante que o torneio da tribuna, ele começou com o torneio infanto-juvenil, né? Muitos anos assim. Foi muitos anos infanto-juvenil. E daí até é engraçado, porque eu estou contando isso, mas o próprio Marquinhos Santini, ele contou quando nós fomos lá na tribuna promover um outro torneio, ele mesmo falou, eu falei, isso eu já sabia, que quando ele completou 18 anos de idade, daí abriram para os adultos. Ele completou 21, abriram mais categoria, e foi indo. Hoje nós temos categoria 60 anos mais, entendeu? É uma das estreantes. Então eu joguei quando era juvenil, cheguei a ser vice-campeão com 10 anos de idade, e depois na fase adulta, assim, eu ganhei, já com essa fase mais adulta, ganhei bastante
anos seguidos. Inclusive, uma das coisas também mais legais foi poder jogar e ganhar com a minha filha, dupla mista. Isso foi uma das coisas que... com a vitória. Isso foi bem legal. Verdade. E você, Rodrigo? Você que acabou de nos revelar esse segredo, entre aspas, como é que foi o teu início aí na Tribuna de Tênis? Como é que começou essa relação aí? Na verdade, é assim, eu comecei como estagiário de Educação Física no Tênis Clube de Santos em fevereiro de 2000. Já naquele ano, dentro das minhas funções no clube, era iniciação esportiva, academia e os eventos que o clube promovia, né? Dentre eles a tribuna. Então eu já comecei a participar da organização, da gestão do evento desde o meu primeiro ano lá no clube. E com o Marcelo Casati. Com o Marcelo Casati, o professor de sempre, hoje um grande amigo, uma pessoa que é rara a semana que eu não fale com ele mesmo já há bastante tempo sem estar dia a dia trabalhando junto. Diretor da FEFES hoje, né? Diretor da FEFES. E aí eu comecei a fazer arbitragem de tênis no Tribuna de Tênis, antes de ter o curso da Federação Paulista. Aí houve uma abertura de curso de arbitragem da Federação. Até então, até esse momento, eu fui o aprendizado. Acompanhava quem arbitrava bastante naquela época era o Rúbio, que é um árbitro nacional reconhecidíssimo. Rúbio Leandro Ribeiro. Deixo um grande abraço para ele. E já, embora ainda mais novo do que eu, o Guilherme Parada, que hoje é árbitro internacional, ATP, Gold Badge, tem um baita de um currículo, torneios internacionais, Australia Open, enfim. E fui aprendendo com eles. Houve um curso de arbitragem da federação, aí eu passei a ser, vamos dizer assim, árbitro de verdade da tribuna, entrar sozinho na quadra para decidir uma marca de bola, alguma coisa assim, e as coisas foram indo. Houve, num determinado momento, houve uma mudança na estruturação do clube, onde o Casati, pelas atividades que ele tinha em paralelo com o clube, ele ficou muito comprometido. Eu assumi a parte da gerência de esportes do clube, passei a ser, então, o árbitro geral da Tribuna de Tênis. A partir de que ano? Isso foi... Essa mudança? Essa mudança, acho que 2012, 2011, mais ou menos. Acho que foi mais ou menos por aí, né, Fernando? Sim. Aí eu fui, nas últimas 4 ou 5 edições, quando eu estava no clube, eu fui o árbitro geral. E aí eu fui tocando e seguindo esse torneio, que é o que eu falo, a tribuna é minha escola. É onde eu aprendi a gostar de tênis, foi lá. Fernando, na tua opinião, qual que é o grande segredo, assim, o grande o causador da tribuna chegar aos 60 anos e em plena forma, né? Porque esse ano tem um número bastante grande de inscritos, abrindo categorias novas. Qual que foi, na sua opinião, ao longo da trajetória, o caminho que fez a tribuna crescer e se manter, né? Porque tantos torneios pelo país aí, enfim, que acabam morrendo no nascedor ou tem poucos anos de vida, e tem um torneio de 60 anos de idade não é pouca coisa. É verdade, é uma coisa assim fantástica, até porque esse ano tem 428 inscritos e já chegamos a ter até mais de 530 inscritos no torneio. 600 com a categoria rota de 632. Aí o Rodrigo me lembrando aqui qual a outra categoria de 630. O Rodrigo que roda aí, que está na federação rodando aí, eu não acredito que exista nenhum torneio aberto de tênis com essa quantidade de inscritos. Existe talvez torneios brasileiros com mais categorias, com essa dimensão, não. Mas é uma coisa assim realmente que a gente tem que tentar buscar entender e tentar sempre melhorar. Eu acho que o segredo é tentando todo ano que entra a gente buscar alternativas, fazer com que as pessoas se motivem, trazer novidades para o torneio. E é uma coisa assim, que nem eu falei, começou juvenil, então tem gente que jogou quando era juvenil e está jogando agora adulto, então é uma coisa que traz. E essa coisa também de vir pessoal de outras cidades, né? Aqui vem gente de Peruíbe, de Guarujá, de Cubatão, é uma coisa assim realmente
muito bacana de ver que as pessoas gostam de participar, eles esperam. E esse ano foi demorando a data, a gente foi sentindo isso, que foi prorrogando, foi jogando mais para frente, as pessoas perguntam, pô, mas não vai ter. O pessoal quer jogar, a pessoa tem vontade de participar, é muito legal mesmo. Essa coisa de ter tenistas de longe até, de lugar. Esse ano parece que tem duas entidades de São Paulo, né? O AMB e São Paulo Tênis, uma coisa assim, né? Que são dois grupos de São Paulo que vão participar também. E a propósito, quando eu fiz a primeira pergunta sobre início, né, na tribuna, né, eu queria, não sei se o Marcelo já está com o áudio na ponta da agulha, vai falar uma pessoa que o Fernando conhece, que o Rodrigo conhece, que é a Simone Calves, que hoje ocupa essa função que o Rodrigo ocupou, que o Casati ocupou no torneio A Tribuna de Tênis. Ela vai falar um pouco, ela vai falar em 2 momentos do programa, mas nesse primeiro momento ela fala sobre esse início no A Tribuna de Tênis. Boa noite, ouvintes do programa Só Esportes no Ar. Obrigada pela oportunidade. Falar de tênis para mim é só alegria, pois o tênis faz parte da minha vida. Minha ligação com o torneio A Tribuna é histórica, desde 1975, onde participei da 16ª edição pela primeira vez. Me lembro até hoje. Com apenas 10 anos de idade e 1 mês de tênis, consegui ganhar minha primeira medalha. Desde então, nunca mais deixei de jogar tênis. Naquela época, o torneio A Tribuna era apenas infanto-juvenil, onde as categorias eram dos 10 aos 18 anos. O objetivo era estimular a prática do tênis e revelar novos talentos. Esta ligação com o torneio A Tribuna foi renovada há 5 anos atrás, quando tive o prazer de ser convidada para organizar o torneio. Confesso, uma nova experiência, muito, mas muito mais difícil do que jogar. Como árbitra geral, eu tenho a responsabilidade de garantir o bom andamento do torneio dentro das regras estabelecidas. E posso falar que não é nada fácil. Eu aproveito a oportunidade, Ted, para fazer um convite a todos. É um torneio aberto ao público. Participem, é uma festa, vale a pena. Queria agradecer a Simone, né? Ela, como eu disse antes do áudio, ela vai participar em 2 momentos. Esse é o primeiro momento do programa em que ela participa. E ela fala até, Rodrigo, queria passar essa pergunta para você, sobre ser árbitro geral do torneio. Eu lembro quando tanto eu quanto o Anderson íamos cobrir os jogos do A Tribuna de Tênis, a sua correria para lá e para cá, porque é natural, são vários jogos acontecendo ao mesmo tempo, em quadras distintas, são próximas, né, dentro do tênis clube, mas são vários jogos ao mesmo tempo. E como é que é administrar tudo aquilo, cuidar de tudo aquilo ao mesmo tempo? E jogos fora do tênis clube também. Também, é verdade, porque tem jogos, não sei se esse ano vai ter, tinha no clubes ingleses, às vezes teve no Inter, no Portuários, eu não sei, o Fernando sabe, você lembra, Fernando, quais são os palcos, além do tênis, quais que são? O Internacional, Portuário, Ingleses, Saldanha. Todos esse ano também vão contar com jogos. Inclusive é uma grande... Como é que eu posso falar? A gente tem que pedir essa colaboração, porque pelo número de inscritos, você não consegue. Se os clubes não cederem quadra, não colaborar, a gente não consegue terminar o torneio. Exatamente. E aí, Rodrigo, queria que você falasse um pouco esse trabalho. Eu lembro que logo no primeiro ano que a Simone assumiu o torneio, eu passei no clube, não lembro qual foi o compromisso que eu tinha, e fui lá na primeira semana de torneio, fui dar um abraço nela na mesa. Ela falou: Rodrigão, que loucura que é isso. Isso a Simone, com a vasta experiência que ela tem do tênis, dentro da quadra, fora da quadra, ou como atleta, ou como professora. Dentro do próprio tênis clube. Dentro do próprio tênis clube, só que a Simone ela é atleta do mundo, né? Ela é número 1 do ranking ITF seniors e tal. Mas realmente é um torneio que ele tem uma magnitude muito grande. Nós chegamos a ter ali 30 categorias em disputa, acontecendo praticamente ao mesmo tempo.
Depois a gente setorizou o torneio por semanas. Hoje são 33. 33 categorias. Porque entrou a 60 a mais e a 8 anos, né? Aumentou, antecipou a idade e prolongou a idade dos participantes. E quando a gente fala de um torneio que ele é um torneio amador, ele não é um torneio, não é um Future, não é um Challenger, não é um torneio que a Federação Paulista de Tênis faz, a gente precisa adequar o torneio ao cotidiano dos participantes. Hoje é impossível que, por mais que a pessoa goste de tênis, o Fernando, eu acredito que não tenha um dia que ele não entre na quadra, nem que seja para sujar a sola do tênis, mas ele tem que entrar na quadra, não tem jeito. Mas a pessoa se dedicar, o torneio ele se prolonga por 3 semanas e meia, ele se dedicar, a pessoa se comprometer a estar participando do torneio durante todo esse período, então tem um compromisso, a gente precisa fazer um ajuste de datas, de horários, existem outras competições oficiais aonde o torneio precisa dar a preferência, a gente não pode, por exemplo, vou citar algumas coisas que aconteceu, a gente tinha meninos jogando campeonatos brasileiros, e acontecendo ao mesmo tempo concomitante com a tribuna. E aí a gente segurava a programação para dar tempo daquele menino jogar, porque eu não posso fazer com que um torneio, embora a gente sempre fale que a tribuna de tênis é o torneio da vida do tenista da Baixada Santista. Se perguntar para qualquer um que já jogou a tribuna, o que você prefere, ser campeão da tribuna de tênis ou ser campeão de um brasileiro CBT? Ele vai falar, eu quero ganhar a tribuna de tênis. Tamanha representatividade que há. Né? É impressionante o peso que tem o torneio, o troféu, só que a gente não pode fazer com que isso, não digo prejudique, mas que atrapalhe a carreira de um garoto que está indo para uma carreira ou profissional. De repente que ele prefira continuar jogando uma tribuna em um momento que ele já pode estar jogando outras competições. Exato, ele tem que participar de todas e aí a gente sempre faz esse ajuste. E o mais difícil da gestão do torneio é justamente fazer essa composição, porque às vezes você tem muitos jogos que precisam acontecer para poder cumprir com o prazo do encerramento, e você não pode, então às vezes a pessoa ficava 4, 5 dias sem ter jogos marcados e depois 2 jogos por dia, porque encavalava essas coisas. Isso é a grande vilã a chuva, da tribuna. Né? Eu ia perguntar isso pro Fernando, se já conversaram com o São Pedro, já está tudo acordado com ele. Caramba, parece brincadeira, é só começar o torneio, começa a chover, é incrível, rapaz. Eu lembro um ano que de 23 dias de torneio choveu 19. Caramba, eu lembro disso. Você escreveu isso no jornal. Impressionante. A gente às vezes tinha que, como não tinha jogo em função da chuva, porque os jogos já estavam, a maioria no tênis clube, a gente tinha que dar aquela foto de chuva. De né? poça d'água. Poça d'água, não tem jogo. Aí adia a tabela, tem a remontagem da tabela, aquela coisa toda. O Rodrigo está falando também porque as pessoas não se inscrevem numa categoria só, né? Se inscrevem em mais de uma. Né? Ainda você tem que conciliar isso também, né? Eu queria ler. Primeiro dizer de algumas pessoas que ou passaram ou continuam assistindo aqui a live. O Cícero, que trabalha lá em A Tribuna, um abraço, Cícero, que dada a segurança da tribuna, do prédio da tribuna. Cícero Balboa. Cícero Balboa, exatamente. O José Luiz Borges, fotógrafo, também já passou por aqui. Alvani Barcelos. E eu queria ler 2 mensagens aqui que acabaram de chegar. O Alex Frutuoso, que esteve aqui na semana passada com a gente, junto com a Daniele Zangrando, né, deixando as suas palminhas aqui. Ele não diz nada, só manda as palminhas, mas já é lógico, é muito, muito especial. O Alex é um grande amigo. E o Ronaldo Dantas Barreto, que é o Ronaldo, nosso querido Fatia, para quem não sabe, trabalhou lá na pesquisa da tribuna, pesquisa fotográfica. O Ronaldo diz o seguinte: parabéns pelo belo trabalho realizado por vocês. A magia do rádio unida à tecnologia da internet levando a informação. Obrigado, viu, Ronaldo? É exatamente isso. É juntar essas 2 coisas, fora além da paixão pelo esporte, que é uma terceira, que pode ser a primeira, juntando com essas 2, fica esse trio. Né? Fica esse trio importantíssimo, né? E aproveitar e perguntar para vocês, assim, não tem como falar da tribuna de tênis, da história deles, sem citar o Vadico. Né? O seu Valdemar, figura extraordinária, muito bacana, até hoje
aquele que já faleceu, mas o busto dele tá lá do lado das quadras de tênis, de olho, praticamente né? abençoando. O idealizador. né? Idealizador. É o pai da criança, né? O Idealizador, Vadico é o né? pai da Como é criança. que era conviver com ele, assim? Como é que era beber dessa fonte de experiência, né? Ele era um apaixonado, né? Então, o que a gente pega muito disso é essa paixão que ele tinha, né? Ele foi o idealizador do torneio e ele carregava aquilo como um filho mesmo, né? Ele fazia as chaves na mão, era completamente era uma estrutura, era outra. Ele andava com... Dobrava o papel. dobrava tal. o papel. Se hoje pra gente, eu peguei já o sorteio em software, o Marcelo Casati também, o Casati na realidade pegou a transição, mas eu vi fotos e lembro de relatos dele na máquina de datilografar com um papel milimetrado, quadriculado, o almaço quadriculado, ele digitando, datilografando as chaves e o sorteio na bolinha do bingo. bolinha do bingo. Na bolinha do bingo. Se hoje, quantas horas leva o congresso técnico? Umas 4 horas? 4 horas, né? Começa 8h30 da noite até quase meia-noite. Se hoje leva 4 horas, naquele Imagina deu antes. 4 dias. 4 dias, né? E você estava falando dessa rotina, né? Que eu lembro do Casati contando isso, né? Que ele presenciou essa rotina, né, de confecção do torneio, uma coisa artesanal que a gente nem imagina, embora se conte, a gente nem imagina, só quem viveu mesmo pode ter esse testemunho. A chave era feita à mão mesmo. À mão mesmo, A chave né? era feita à mão. Como é que era até aproveitando quando você falou do seu Vadico, né, me lembro até inclusive em 2008, ele faleceu, né, em maio de 2008, se não me falha a memória, eu até cobri o velório dele. Eu me lembro, falei que familiares, o próprio Casati estava lá e tantas outras pessoas que participavam do tênis clube, da rotina do tênis clube. E eu queria saber do Fernando, como é que era o Vadico no dia... Você lembra bem do comportamento dele na confecção do torneio, ali no dia a dia? Como é que era o seu Vadico? É o que eu falei, né? Ele era um apaixonado. Então ele colocava a pranchetinha dele debaixo do braço, os papelzinhos dele, dava as aulas dele. Eu peguei isso ainda, ele dando aula para as crianças, para adulto. E quando chegava o torneio, ele se dedicava a isso. Era aquilo que ele realmente gostava de fazer, era a formatação do torneio. A gente fala aqui em datilografia, quem está ouvindo, tem muita gente que não sabe nem o que é. É uma Hamilton. Exatamente. Eu tenho uma lembrança do Vadico, tenho a lembrança dele entrando no desfile de abertura, levando o troféu do torneio, e depois ele foi muito bem sucedido pelo meu mestre Arlindo Alexandre, que era uma pessoa boníssima, excelente atleta. Eu fiz um trabalho da faculdade com ele, dada a riqueza. O senhor Arlindo, ele era o consultor do Museu Devaney da memória esportiva. Então, quando chegava algum material, algum acervo, ele pegava a foto, esse aqui é o fulano, ele ganhou nos Jogos Abertos do Interior de 1940 e tanto, ele foi campeão de tal prova, tal. Ele era o Google antes do Google. Ele era o Google antes do Google. E eu lembro do Vadico na quadra 8, na quadra coberta 8, ele com o balde, com a cestinha dele de bolas, já com bastante idade, porque se ele faleceu em 2008 e eu entrei no clube em 2000, foi os últimos 4 anos ele já não participava ativamente ele estava lá todos os dias, mas a gente já tinha, o departamento de esporte já tinha absorvido as funções que ele estava como representando o esporte, né? Mas ele ia para a quadra de um lado, pegava as bolinhas, uns 4, 5 baldes do outro lado da quadra, bolinha para cima, bolinha dentro do balde, bolinha dentro do balde, ele acertava os baldes do outro lado. Caramba. Isso, ele era, então, tanto quanto professor de tênis, quanto atleta, o Vadico, ele tem uma representatividade muito grande, principalmente nos Jogos Abertos do Interior. Era a famosa raposa. A raposa do interior. Eu ia falar isso, a raposa do interior, justo pela astúcia Pela dele, ganhar astúcia, por jogos tudo e que tal. fez. Exatamente. Durante a tribuna, eu lembro dele, aquele professor que a gente fala hoje, old school, né? Ele bravo, brigando com a gente, porque na hora, no desfile,
uma delegação deu uma serpenteada, em vez de entrar em linha reta na quadra, por exemplo. E reclamava. Ele ia falar, não, tá errado, não é assim que tem que ser bonito, tal, porque realmente a tribuna é o filho dele, né? Era o filho dele, ele é o pai da criança. Hoje, acho que não teríamos tantos tenistas na Baixada Santista como temos hoje se ele não tivesse, há 60 anos atrás, dado início no torneio, com certeza. O outro falou, sem querer cortar a tua pergunta, você já vai fazer, só completando essa história do Vadico, né? Você falou do busto, né, que fica ali de olho ali na quadra, nas quadras centrais ali. Ele, se eu não me engano, ele foi inaugurado aquele busto pelo Miguel Pires, né? Falecido Miguel Pires, acho que era o presidente, se não me falha a memória, por me corrigir se eu estiver enganado. E realmente as histórias dos Jogos Abertos do Interior, nossa, eu lembro quando ele faleceu, contaram várias histórias nas pesquisas e tal, eu me lembro, justamente esse apelido, me marcou muito esse apelido, Raposa dos Jogos Abertos. Tô lembrando aqui de uma outra figura importante também do tênis, outra memória boa da tribuna de tênis, assim, embora ele não fosse do tênis clube, ele era do Internacional, era o Seu Liu. O Seu Liu também era uma figura... O Carlos Nascimento, ele é uma figura boníssima também, revelando talentos. Ele que foi treinador, ele ensinou tênis para quem? O rei, antes do rei, né? Só isso, né? E o Liu, ele teve dentro acho que da grande gama de atletas que passaram por ele, ele foi o treinador da Gisele Gasperini Faria, que foi número 1 do mundo no tênis juvenil. Exatamente. Gisele, hoje eu tenho a alegria de trabalhar com ela na federação. A gente faz uma das funções que a gente tem é cuidar dos projetos de lei de incentivo, e ela conta muita coisa do Liu, tudo. O Liu, eu lembro dele entrando na nossa sala, lá no departamento de esportes, lá no clube, brigando, gritando, xingando. Eu falava, você pode falar mais baixo, por favor? Ele, não, porque não sei o quê. Se gritar, eu não vou te ouvir. Aí eu levantava, dava um abraço, um beijo nele, e ele é o mesmo espírito o mesmo calor fraternal com que o Vadico tinha. Ele tratava a tribuna de tênis também como o torneio da vida dele, né? Que ele dedicou a vida para a tribuna de tênis e trouxe inúmeros atletas excelentes, né? Ele encostava na gente assim e falava, ó, tá vendo aquele garoto ali? Ele é muito bom. Olha, fica de olho nele que ele vai longe, assim. E para quem não sabe do Liu, né? O Liu, depois, ele virou um cara do tênis depois, né? Porque ele começou como jogador de futebol, jogou na Portuguesa Santista, se eu não me engano, era um dos jogadores do acesso da Portuguesa naquele ano de 65, né? Válido por 64. Ele jogou, acho, no Fluminense, no Guarani, teve uma carreira no esporte, primeiro no futebol e depois uma carreira brilhante no tênis. Eu lembro até, falando em velório, né? Eu cobri também o velório do Liu, foi lá na Santa Casa, inclusive. E o Liu me deu de presente, ele faleceu no dia do meu aniversário. Ah, foi no dia do seu aniversário? 7 de janeiro. Não lembrava que tinha sido início de ano, mas não lembrava do dia exato agora. Caramba. Eu falei para Mara Carla, para filha dele, eu falei, teu pai brigava tanto comigo que ele fez de um jeito para eu nunca esquecer ele na vida. E não... Marcou bastante, sim. Agora, voltando a falar especificamente do torneio, assim, uma característica do torneio é que, apesar de não ser um torneio federado, assim, ele tem muita competitividade, assim, o pessoal briga, não literalmente, mas ali na quadra os jogos são disputados, já assim. Chegou a ser literalmente Já? também. Já. Como é que faz para animar, para amainar os ânimos, assim, quando o pessoal se exalta? Porque justamente por causa dessa tênis, ele é um esporte de cavalheiros, né? Eu costumo dizer que hoje, por exemplo, em torneios em âmbito estadual, Federação Paulista de Tênis, eu equiparo um torneio da federação com Série A, Série B do futebol paulista, por exemplo. É o único esporte que o jogo começa e termina sem ter o árbitro dentro da quadra. É verdade. Eles não precisam do árbitro, porque se eu sei que eu errei, eu vou lá e dou o ponto para você e o jogo continua. A função do árbitro ela é totalmente desnecessária. Em quase 20 anos de tênis, eu acredito que 2% das vezes que eu precisei entrar em quadra foi para decidir ponto. O resto foi para fazer o sorteio para começar o jogo. Na realidade, o tênis ele tem essa característica, ele tem esse fair play. A gente já viu exemplos, o Fernando já fez isso, não lembro em qual jogo foi, mas no match point, uma bola em dúvida, ele falou, não, o ponto é seu.
Era o match point para ele, claro. E aí ele ganhou o jogo depois, mas ele podia chegar e falar, não, esse ponto é meu, e eu ganhei o jogo, acabou, cumprimenta. Não, o ponto não foi do jogador, ele dá o ponto pro atleta. Isso é uma característica do tênis. Ele é muito limpo, é um jogo muito limpo, muito respeitado. E aí quando tem, que é normal, principalmente, falando da tribuna de tênis, que é uma competição entre clubes, né? Existe um campeão geral, então o atleta ele defende a sua agremiação e ele pontua para a sua agremiação. Então existe a rivalidade entre o Tênis Clube, o Internacional de Regatas, o Clube dos Ingleses, o Saldanha da Gama, o Portuários, as academias de tênis, Centro Santista, o Paulo Venchiarucci. Então existe essa rivalidade e às vezes a torcida inflama um pouquinho mais, e aí a gente na arbitragem encosta do lado e fala, olha, cortesia aos jogadores, por respeito, vamos bater palma, e o pessoal acalma, é bem tranquilo. Eu queria perguntar para o Fernando, partindo até para o torneio desse ano, né? Como é que você tem acompanhado, Fernando, você como diretor de esportes, né, atualmente, como você tem acompanhado esse ritmo de inscrições, novos valores? Como é que o que você tem observado aí em termos de movimento nesse aspecto? Então, que nem eu falei que a gente tem que estar sempre inovando e criando alguma coisa nova para se manter esse torneio tão procurado, né? Um torneio tão querido das pessoas querendo participar. Então tá sempre. Esse ano tivemos essa novidade que foi a inscrição no próprio site, um site específico para isso. Então as pessoas se inscreviam e esse site já vai ter a tabela, aparece os inscritos. Então é a primeira vez. Foi a primeira. Isso tudo era feito na mão. Agora é um aplicativo e a pessoa inclusive acompanha no celular. Está no celular, a pessoa vê a inscrição, quantos se inscreveram, quantas categorias tem. Quando sair a chave, acompanha na chave também, vai acompanhar as chamadas na chave dos jogos também. Então, esse ano a novidade, na realidade, a novidade mesmo foi essa inscrição através desse aplicativo no site. Deve estar bom de cobrir, hein? Tá beleza, hein? Mais fácil também, Mais fácil também, né? A tecnologia facilita a vida Exatamente. do atleta e do jornalista e do árbitro, uma grandeza, exatamente. né? Aqueles jogos que acabavam mais tarde, né? Tipo, a gente ia completar a tabela, né? Opa, 11 e pouco da noite. 11h30 aí tinha aqueles jogos às vezes de categorias mais velhas que se prolongavam um pouco mais, tipo começava às vezes mais tarde, 8 horas, 9 horas, se prolongava e a gente teve que fechar. Saímos lá 2h30, 3 horas da manhã, mais coisa de chuva. Imagina. Teve um ano na tribuna que estava tão complicado que eu pedi para em casa, minha mulher, mas você não para em casa? Eu falei, olha, se você quiser ir viajar e passear, volta quando acabar o torneio, porque eu não estou em casa. Acabava meia-noite, 2 da manhã e no dia seguinte tudo de novo cedinho, né? E lidar com... Você falou que a torcida às vezes inflama e tal, e a questão dos pais, que às vezes também um ou outro passa do ponto ali, do filho rivaliza com os pais do outro, o filho assim, também é uma situação que também tem que controlar, assim, mas também um pouco de bom senso, né? Eu tenho aqui do meu lado um grande exemplo disso. O Fernando, ele falou, ele teve a alegria de jogar com a Vitória. Eu falo de cadeira porque eu acompanhei todo o desenvolvimento esportivo da Vitória. A Vitória foi minha aluna lá no clube quando eu entrei. Ela tinha 4 anos e meio de idade. Eu vi a Vitória pequena. Você viu a Vitória? Você tá velho também. Também. E hoje a Vitória trabalha comigo na arbitragem de tênis e beach tênis. Ela é árbitra da Federação Paulista, a gente faz principalmente torneios de beach tênis juntos. E uma das funções nossas é orientar os pais, porque às vezes o pai fica na lateral da quadra e ele quer, porque ele gosta do tênis, porque ele joga, ele quer decidir pelo filho. E o Fernando ele vê a Vitória quando ele pode, quando a Vitorinha jogava, ele dava mas ele fala, deixa ela resolver, porque isso faz parte do amadurecimento do atleta, né? Se o pai, ele na hora que o filho está lá, que ele senta na virada, que ele está atrás no placar, ele precisa quebrar o serviço do outro jogador. Se o pai chega para ele e fala, você tem que fazer isso, 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 que a regra não permite, e a gente penaliza o atleta quando isso acontece,
Mas antes, a gente conversa com o pai e fala, deixa ele decidir. Ah, mas ele vai errar. Errar faz parte do aprendizado. Então, a arbitragem, ela procura acalmar o pai. Já aconteceu algumas vezes de eu abraçar, pôr a mão no ombro do pai e tirar ele de perto da quadra e falar, você está fazendo mal para o teu filho. Teu filho não está conseguindo bater na bola porque você está se descabelando aqui na lateral da quadra. Deixa ele jogar, vai tomar uma água, daqui a pouco você volta. Então a gente precisa também fazer isso. Essa orientação é super importante, mas esporte e competição, quando entra a competitividade, é difícil. Os pais têm essa coisa de querer transferir aquilo que de repente não conseguiram, não jogaram, daí enxergam no filho aquela coisa de um projeto, de acha que o filho... Então, realmente é uma coisa bem delicada, né? Você tem toda a razão. A gente achar o meio termo entre permitir que o pai faça a função de pai e transfira a segurança para o seu filho. Eu entendo que, aí eu falo como educador, como professor, eu acho que a criança, o adolescente, ele tem que olhar para a lateral da quadra, para a arquibancada, e tem que ver o porto seguro dele. Se ele vê alguém se descabelando, pulando, ele fala, então daqui... Passa aquilo para ele. Exatamente, ele tem que ter... Teve atletas, inclusive, que chegaram a parar por causa de pais, né? Sim, muitos atletas não vamos dizer que tinham um potencial para tênis profissional, mas ia muito longe, que quando descobriram no meio da adolescência, ali 14, 16 anos, que existe coisas tão interessantes quanto ficar na quadra jogando, começa a namorar e tal, ele falou, não quero mais, não pegou mais na raquete. Tamanha pressão dos pais na criança. Porque os torneios de ponta, né, os torneios profissionais, não pode ter qualquer tipo de manifestação da... A regra ela é igual. A gente não, se a gente percebe que ou o treinador, ou o pai, ou qualquer pessoa está passando instrução, a gente entra na quadra e fala para o atleta, olha, ele está te prejudicando, porque a relação de arbitragem, eu chego para o pai e falo, olha, acalma, tal, mas eu não chego para o pai e falo, você está prejudicando seu filho. Eu tenho que falar para o atleta, né? E aí eu aviso, olha, pede para ele parar, porque senão o regulamento vai ser cumprido. E aí ele olha, pai, pelo amor de Deus, cala a boca. Eu falo, pronto, fez o meu trabalho, está tudo certo. Tá resolvido, né? Tem mais mensagens aqui. Uma da Angélica Ramaciotti. Eu conheço a Angélica. Conhece? Conheço, desde que eu nasci. Pois é, né? Boa noite para todos e um beijo para o Rodrigo Fidel. Angélica é minha irmã. Mas o Ronaldo vai também, né? Tá fechando. Manda um beijo pro Ronaldo também. Exatamente. E o Fernando Pessoa, gostaria de saber dos convidados se saberiam dizer o nome dos que mais se destacaram ou quem por mais vezes venceu esse torneio. No geral, acho que se for por equipes, né, é o tênis clube. Né? Por equipes do tênis clube. O tênis clube 27 anos seguidos ganhando. Agora por destaque. Destaque a gente tem aí, tem a Simone, né? Calves, tem o Romboli, Sim, Fernando Romboli, tem a Adriana Flórido, tem a Gisele Faria, que o Rodrigo falou. Tem vários. Tem o André Vidaler, o Formiga, Leonardo, o Diego Longobardi, o Vitor Martins, o Chuca também. Tem a tribuna de tênis, ele é um baita de um revelador de talentos do tênis da região. O Formiga, ele foi campeão de Banana Ball 18 anos. A Simone e a Adriana, a dupla que acho que mais representou o Santos nos Jogos Abertos. Durante muito tempo, elas estavam presentes. Adriana foi campeã brasileira também. Adriana campeã brasileira. Falar em Simone, ela atualiza, ela falou um pouco mais detalhadamente aí nesse segundo áudio que o Marcelo vai soltar em instantes, ela fala do torneio desse ano, né? Fala de algumas novidades, fala dos inscritos, enfim, ela dá um balanção, um balanço, né, sobre a competição desse ano. Bom, chegamos à 60ª edição do torneio A Tribuna de Tênis. Começa no dia 19 de outubro e vai até 5 de novembro, com a solenidade de abertura e desfile dos atletas. A cada ano, o torneio bate novo recorde de inscritos, o que prova a grande tradição. Bem, a grande novidade deste ano, em comemoração à edição de número 60, é a categoria 60+, simples e duplas, masculino.
Esta categoria teve como objetivo atender um antigo apelo dos jogadores mais velhos, ou seja, mais experientes, que eram obrigados a jogar na faixa dos 45 mais, que era realmente uma desvantagem física muito grande para eles. Nessa categoria tivemos aproximadamente 30 inscritos, o que mostra que será um sucesso. No mais, o sistema será igual aos anos anteriores, com categoria a partir dos 7 anos de idade. Esta categoria, para mim, é uma das atrações, pois reúnem crianças que estão iniciando a fase de competição. Nesta faixa, a quadra é diferente, de menor dimensão, e a bola é mais leve na cor laranja. Com isto, os ralis se tornam a partida mais interessante. Ralis, para quem não sabe, são as trocas de bola. Outra atração também é a categoria 9 e 10 anos, que reúne jogadores com uma certa experiência. Ousado falar 10 anos com mais experiência, mas realmente algumas crianças de 9 e 10 anos jogam até Campeonato Brasileiro. A quadra é normal e a bola também é mais leve, na cor verde. Outra atração que nunca podemos deixar de falar é a categoria especial masculino, que envolve professores e jogadores de elevado nível técnico, tanto em simples como em duplas. E a novidade deste ano também é que nessa categoria especial nós aumentamos a premiação. O campeão desse ano levará a quantia de R$2.000 e o vice-campeão ficará com R$1.000. Além disso, teremos sorteios de mochilas e raquete. Isso aí. Muito obrigado, viu, a Simone, mais uma vez, né? Ela, inclusive, a gente convidou ela para vir ao programa, só que ela foi justamente por uma competição, agora me foge o país, mas ela ia viajar na segunda-feira e só voltava na próxima semana. Então, fazendo um parênteses no que a Simone falou, é uma questão muito importante. Quando é utilizado a quadra em dimensões reduzidas para a categoria até 9 anos, tem um estudo que ele mostra, que ela falou bastante do rally. O rally é a troca de bola, né, das crianças, que aproxima a rede baixa para 80 centímetros e a quadra fica ali um pouquinho mais do T, do saque. A altura da rede, o tamanho da quadra fica proporcionalmente com a mesma condição que o atleta de nível profissional tem para jogar o tênis. Então, coloca em pé de igualdade. E a bola laranja, que ela fala, é uma bola com 50% menos pressão, ela promove muito mais trocas de bola. Então, a criança, sempre quando uma desvantagem da criança é o saque. Sim. Quando joga no fundo da quadra com uma bola mais dura, ela não consegue servir o jogo. Né? Não consegue cruzar a rede. Jogando em quadra reduzida, com a rede mais baixa e com a bola mais mole, o saque da criança fica com a mesma condição, com a mesma proporção de um tenista profissional. Então isso favorece muito o aprendizado da criança. Hoje os professores precisam fazer as aulas das crianças quando vai fazer o jogo em quadra reduzida e treinando sempre com essa bola para que eles tenham esse desenvolvimento, essa habilidade motora mais próxima da realidade. Isso veio fazer, inclusive, tem estatística que fez com que a criançada optasse pelo tênis. Começaram a jogar mais tênis em função dessa novidade, desse tipo de jogo de quadra reduzida, com bola, mas que eu chamo até o play and stay. Play and stay, Perfeito. Até falando por conta das crianças de 7, 8, 9 anos, assim, essa coisa da iniciação do tênis é um desafio que o esporte se impõe também, porque muita gente fala, o Brasil não aproveitou a onda do Guga, do Meligeni, não soube capitalizar isso, não soube converter isso dou um exemplo da Argentina, das várias quadras que tem na Argentina e tal. Então como é que vocês veem o momento atual do tênis nesse sentido
da formação de talentos, o que pode ser feito, o que dá para aprimorar diante do panorama todo que envolve o esporte brasileiro e o tênis em específico. Eu tenho... Fernando? Pode começar. É uma coisa difícil, né? Entra ano, sai ano, a gente sempre fica procurando alguma coisa para querer entender o porquê que a gente não consegue alavancar, fazer com que realmente um país que nem o nosso consiga produzir uma quantidade grande aí de bons tenistas, né? Mas eu não sei, é estrutura, é economia do país, porque a gente chegou hoje em dia não digo tanto, mas um pouco mais para trás a gente chegou a ter excelentes juvenis. Teve uma época que a gente tinha os melhores juvenis do mundo eram do Brasil, era uma coisa assim incrível. O juvenil, melhores do mundo era do Brasil. E na tal da fase da transição, quando passava pro profissional, acabava não acontecendo. Então realmente é difícil, é uma pena. Eu não sei se falta centro, que é uma das coisas que eu sei que até a Federação Paulista está tentando, se falta um centro de treinamento, né, para poder unificar, deixar todo mundo treinando o mesmo nível, se falta uma melhor formação de professores, mas realmente você falou em Guga, em Meligeni, tivemos realmente esses momentos que foram marcantes para o tênis do Brasil, esperávamos que realmente a coisa deslanchasse, e não foi o que aconteceu. Mas envolve, a gente tem que pensar e procurar o porquê, porque é um esporte que a gente tem o clima, favorece aqui. Tem essa coisa, o pessoal fala muito em distância, aqui na Europa o cara cruza, tá de um país para o outro, é só cruzar, pega um trem, tá ali, aqui a distância é muito grande, que tem que viajar. Realmente é um debate interessante, que é um debate, acho que para um programa aqui para a gente ficar. E você, Rodrigo? Eu vejo esse ato, vamos colocar assim, da era Guga, que ainda não temos algumas apostas, né? Mas ainda não temos alguém que tenha dado a representatividade que o Guga deu para o tênis brasileiro, porque a questão é assim, a gente fala, precisa ter políticas públicas para o esporte, tem que massificar o esporte, correto, a gente vive isso dia a dia lá na federação. Mas é muito difícil fazer o esporte acontecer quando você não tem muito recurso financeiro. Por exemplo, eu trabalhei com iniciação esportiva de modalidades coletivas, onde em uma hora você conseguia fazer uma aula com exercício de iniciação, com coletivo, com não sei o quê, para 40, 50 crianças. O tênis ele é individual, ele demanda mais espaço, então os clubes, que são os grandes formadores de atletas, em geral em todas as modalidades, eles vêm perdendo espaço por conta de uma questão econômica. A primeira coisa que corta no orçamento familiar, quando o cinto aperta, é a mensalidade do clube. E aí a prática do esporte amador, a prática do esporte recreativa e, por consequência, a aula, tudo isso. Desculpa. E a gente tem esse reflexo. Se a gente fizer um gráfico de participação, de nova entrada de criança, vem diminuindo ano a ano. Isso é reflexo também, e uma coisa que a gente vive na prática. Eu lembro quando eu era garoto e jogava basquete, fazia esporte, eu estudava de manhã e treinava de tarde. Hoje a criança ela tem turno e contraturno, atividade na escola. Tem muita atividade. Né? Então a gente pega a criança com 9, 10, 11 anos com estresse, com estafa, porque ele tem tanta atividade. Vai da escola para o inglês, do inglês para ser feminina, para o balé, para uma dança, para um instrumento, para um kumon, para alguma coisa. Eu morava na Vila Belmiro, ia treinar basquete no Inter, em 15 minutos de bicicleta eu chegava lá. Hoje, uma que não dá para uma criança atravessar a cidade de bicicleta, porque o trânsito não permite. Se for depender de algum familiar para levar de carro, o trânsito atrapalha, o transporte público a mesma coisa. Então a gente sempre vai achando dificuldades. Existe uma questão da formação do profissional, que nós temos cada vez menos professores como o Lio, como o Vadico, como... A gente não pode acabar o programa sem citar o Laranja, que é o Laranja, ele foi boleiro do Vadico
E hoje é outra pessoa que tem, junto com a família Lípio, Pedrinho e tudo, eles fizeram a história do esporte, do tênis aqui na Baixada. Hoje nós não temos mais esse professor, que ele nasceu tenista, foi boleiro, bababá, e hoje ele é professor de tênis. Hoje tem a questão da capacitação, a federação ela vem fazendo cursos, capacitando os professores, trazendo novidades, trazendo informação, trazendo pesquisa científica para eles, mas tem essa dificuldade grande que é a entrada aliás, trazer a criança para fazer, onde a gente consiga massificar. A gente não tem conseguido isso por conta também financeira. Mas até, só concluindo aqui esse raciocínio, outra coisa são as academias de São Paulo, que tinham muitos também, e o mercado imobiliário acabou também com as academias. Várias academias de São Paulo que foram compradas para virar prédio. Sim, exato. Vocês estão falando da coisa dos boleiros, né? Era muito comum numa tribuna de tênis e nos torneios. Até tem uma pergunta aqui, que não fala disso, mas fala de uma relação parecida, que é do Fernando Pessoa. Existe alguma parceria com a prefeitura para dar oportunidade a crianças carentes? No caso do torneio, eu acho que não, mas no geral do tênis, eu acho... Existiu algumas vezes, antes acho que ele deve lembrar, o Rodrigo também, de jogos específicos, tipo, se levava alguém da Fundação Casa, jogava pelo menos alguns internos ou internos. Eu cheguei a fazer jogos assim, a gente tinha até que tomar uma série de cuidados, porque aqueles garotos não podem aparecer, então o fotógrafo sempre dava um jeito de você fazer um contraluz, se fosse o jogo fosse de dia, geralmente era de dia, para aquele garoto não aparecer, a gente falava com ele, não era identificado. Enfim, não sei se o torneio A Tribuna de Tênis continua fazendo isso, confesso que não sei se o Fernando... Não, esse ano pelo menos não temos nada, né? Uhum. Mas e essa coisa... E aí, até aproveitando um gancho que o Fernando deu, Rodrigo, a federação está tentando aí um centro de iniciação, aí como é que está essa... Isso, hoje o esporte, no modo geral, hoje a gente tem a lei de incentivo ao esporte. Ela ajuda muito o esporte e, ao mesmo tempo, ela acabou com aquele patrocínio puro, que a gente fala de dinheiro limpo, vamos dizer assim. Hoje, vamos imaginar o seguinte, eu tenho um evento, o torneio Tribuna de Tênis. Eu chego para você, empresário, e falo, vem patrocinar o meu torneio. Aí você fala, não vou. Faz um projeto de lei de incentivo, faço uma renúncia fiscal e faço um aporte. Então, as entidades elas precisam se adequar para poder fazer. Hoje a federação faz bastante isso, de projetos de lei de incentivo. Nós tivemos no ano passado, durante um ano, uma escola de tênis lá no Quirmaíra, em Serra Negra, onde um pedaço da semana era gratuito, era feito via lei de incentivo. Então a gente pagava o professor, comprava o material. Antes disso, a federação teve nas quadras do ginásio do Ibirapuera um projeto que também... Só que esses projetos eles têm data para nascer e para acabar, né? Exato. E a gente teve no Ibirapuera também um projeto de iniciação esportiva. E a federação ela vem buscando um espaço onde, através da lei de incentivo ao esporte, ela construa um centro de treinamento. Então, nós estamos em negociação e esse terreno ele só pode vir de duas formas. Ou ser próprio da entidade, ou uma concessão do governo, uma área pública. Que é difícil, né? Cada vez mais difícil arranjar terrenos. Exatamente. Grandes, né? Uma concessão do governo que te dê o terreno por um comodato ali de 40 anos, 30 anos. Então, nós estamos já com algumas... Nenhuma ação pode ser feita, tipo algum benemérito que não tem pode. Um terreno qualquer e não tô se usando. fizer a doação para a entidade, aí sim. ele passa a ser próprio da entidade. Sim, né? perfeito. Mas hoje, isso aqui, não existe esse altruísmo todo. Sim, claro. No Brasil. Mas nós estamos, realmente, a federação vem trabalhando, a diretoria, o presidente vem se empenhando muito em conversar com cidades próximas a São Paulo, para que a gente tenha um terreno, um espaço onde consiga se construir ali 12, 15 quadras de tênis, 12, 15 quadras de beach tênis, que também é uma modalidade esportiva que vem crescendo absurdamente, e construir esse centro de treinamento, para de repente, não acontecer o que aconteceu
com a Vila do Tênis no Rio de Janeiro, que, aliás, toda a parte olímpica. Essa semana eu vi um vídeo na quadra onde o Nadal jogou dupla, virou estacionamento de caminhão. Isso é triste, muito triste. Isso, para o esporte, mesmo que eu não trabalhe com tênis, mesmo que eu não viva do tênis, para o esporte, no modo geral, isso é muito triste. Então, a gente vem buscando, já estivemos bem próximos, só que aí são questões de liberação ambiental, porque aonde você consegue um terreno desse? Na entrada da cidade, próximo a uma rodovia, uma área que consiga alguma coisa ali, só que isso aí tem que ter a concessão do poder público, aí vem a concessão, aí a federação faz o projeto de lei de incentivo federal, aprova o projeto, capta, vende e começa a construir. Tudo isso é leva tempo, né? Tudo isso leva tempo, mas a gente vem buscando sim para conseguir fazer esse trabalho de massificação. Para ter professor ali, para ter um ônibus para ir buscar a criança no contraturno escolar, trazer ela da escola para o centro de treinamento, para que ela faça aula. A gente vem buscando, segundo o presidente, estamos mais próximos do que a gente pensa. Bom, então vem notícia boa aí. Tá bem próximo disso acontecer. Você falou da Vila do Tênis aí, é o exemplo bem acabado do chamado largado olímpico. Legado olímpico, largado olímpico, né? Exatamente. O programa caminhando para o final, né, Ted? Exatamente. Eu queria até aproveitar, já agradecer, né, a presença do Fernando, do Rodrigo, e pedir até para o Fernando fazer um convite para os que vão assistir, para os que ainda não se inscreveram. O torneio, na verdade, começa dia 19, né? Isso. E vai até, o Anderson, a gente até tinha visto fazer. 19 de outubro eu guardei a data com certeza, que é sempre um sábado, né? Isso. E vai até o início de novembro? Dia 5. Dia 5 de novembro, se o tempo permitir. Se o tempo ajudar, né? Pode fazer o convite, Fernando. Então, eu queria fazer esse convite. Primeiro, agradecer aí a oportunidade de estar aqui falando com vocês. Foi bem legal esse bate-papo. E convidar as pessoas que quiserem assistir, vão ser sempre muito bem-vindas, né? Os horários de jogos são a partir das 18 horas, durante o dia da criançada, né? E os adultos a partir das 18, 19 horas. E fica aberto aí o convite. Quem quiser ver bons jogos, é só ir lá ver a gente jogar. E o Rodrigo também, embora não esteja mais no torneio diretamente, mas está na federação, certamente irá acompanhar com atenção, né, Rodrigo? Eu acompanho a tribuna, é o que eu falei no início do programa. A tribuna de tênis é a minha escola e a gente nunca pode ficar longe da escola que formou a gente, né? Eu tenho hoje muitos amigos feitos ao longo dessa jornada que participam do torneio e sempre que possível eu estou lá prestigiando eles. E eu falo que quando eu estou assistindo um jogo é muito legal que eu falo, agora eu posso bater palma, eu posso torcer. Porque o árbitro não pode. Às vezes eu vejo o slice do Fernando lindo, eu falo, não posso bater palma, um baita de um ponto bonito. Eu falei, aí quando eu vou para assistir, aí a gente pode, aí a gente torce. Até cornetar a árbitra geral, né? Não, de jeito nenhum. Aí não pode. É isso aí. Quartou? Quartou. Pessoal, muito obrigado mais uma vez pela audiência. Várias pessoas eu vi várias pessoas aqui que entraram, participaram e curtiram aqui a live de mais um Só Esportes aqui na Ômega Web Rádio, direto do Espaço Cultural Filete, para Ótica Libra, na Frei Gaspar, no centro de Santos. Você procura um bom preço em óculos, a Ótica Libra certamente vai te dar. É isso aí? Isso aí. Então, gente, um abraço a todos, obrigado pela presença, obrigado pelos comentários, compartilhamentos, curtidas. A gente volta na próxima quarta com mais um programa Só Esportes aqui pela Ômega Web Rádio. Obrigado a todos, uma boa noite, uma boa semana. E até a próxima quarta com mais um programa Só Esportes. Um abraço a todos. Um abraço, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau. Essa é a sua rádio. Rádio Ômega. Ligada em você.